Deixa eu dizer algo para você. Hoje existe carro que você liga através de um botão. E também tem o carro que você liga com a chave, não é verdade? Quem define se é com botão ou é com a chave não é você, foi quem criou o carro. Então presta muita atenção no que eu vou dizer para você. Deus, Ele te criou. E Deus criou, Ele definiu a forma que você deveria viver a sua vida. Então você não tem escolha de como você vai viver a sua vida. E a maneira que Deus escolheu, como deveria ser a sua vida, uma vida simplesmente sobrenatural. Se você ler a palavra de Deus de Gênesis até Apocalipse, você não vai ver nenhuma situação natural da Bíblia. Você vê um jovenzinho chamado Davi matando um gigante. Você vê Jesus alimentando uma grande multidão com poucos pães e poucos peixes. Você vê o povo saindo do Egito como escravo rumo a Canaã. Você vê coisas assim inexplicáveis. Você vê um homem chamado Paulo, que perseguia os crentes, de repente se tornou um apóstolo poderoso da igreja. Você vê pescadores incultos, Deus chama eles e começa a fazer algo poderoso através daqueles apóstolos. Então não existe vida cristã natural. Então você precisa se acostumar com o sobrenatural de Deus. Diga para o seu irmão, acostume com o sobrenatural. Eu sou um pastor completamente acostumado com o sobrenatural. Semana passada tinha 95 adultos visitando o culto. Nós estamos no segundo culto, a gente já tem quase 90 visitantes só em 2 cultos. Para mim é uma coisa muito normal, porque eu decidi ser um pastor sobrenatural. Diga aleluia, glória a Deus. Então não fique assustado com situações da sua vida. Pastora, está internado. Pastor, aconteceu. Pastor, perdi o cliente. Isso é normal. Por quê? Para que o poder se manifeste, precisa haver um cenário. Mas você precisa se posicionar diante do cenário que você se encontra. Eu tenho 2 filhos, minha esposa não podia ter filho. E as 2 gravidezes foram muito complicadas. A primeira gravidez foi a gravidez do Davi. Nós fizemos um ultrassom no Promatro, uma excelente maternidade. Um pouquinho antes de acontecer o parto, meia hora, 1 hora antes. E aí no ultrassom, o médico falou o seguinte para a gente: a criança é pig, como vocês já sabem. Ela vai ser muito pequena e provavelmente vai ficar entubada. E não tem muita coisa o que fazer. Aqui está marcando 1,630 kg. Mas provavelmente isso aqui é para menos. Seu filho vai nascer com volta de 1 quilo. Mas nós temos que fazer o parto. E aí o médico, assim, entre os melhores médicos, foi o que fez o parto do Davi e da Rebeca. Um médico muito bom mesmo, muito bom. E aí aconteceu, eu fiquei em estado de choque, coloquei a roupa para participar do parto na sala. E durante um momento eu acreditei naquilo que o médico falou. Você nunca pode desprezar os fatos da vida, mas você nunca também deve desprezar o que Deus fala sobre os fatos. Isso é fundamental. E eu aceitei aquele fato, sentei deprimido na sala, esperando me chamar. E passou 1 hora, 1 hora e meia, eu falei: pronto, nasceu, morreu, vou ficar viúvo agora. Porque o diabo, ele é muito sujo e ataca assim de uma forma poderosa, não é assim? Eu decidi ir para o banheiro e comecei a orar em línguas, orei. E eu comecei a profetizar sobre aquilo que o médico tinha dito. E comecei a falar o que Deus dizia sobre aquela situação. E uma força interior tomou conta do meu coração. Eu subi e aconteceu o parto. E o Davi nasceu com 2,750 kg. E o médico falou assim: Ricardo, eu sou um médico, mas eu preciso te falar uma coisa. Existem coisas que a medicina não consegue explicar. E o seu filho é uma coisa que não tem explicação. Porque houve um erro. E eu vou dizer, não é que houve um erro. Deus só estava me permitindo participar de um momento da minha vida sobrenatural. Eu vou dizer para você, tem crente que fica assustado, ele fica com medo, ele fica apavorado, só porque ele não entendeu que isso faz parte da sua vida. Faz parte da sua vida o diabo te atacar, você sabia disso? Mas também faz parte da sua vida resistir o diabo e manifestar o poder de Deus. Mas você vai ter que fazer uma escolha. Como eu disse, Deus, ele criou você. E Deus também definiu a forma que você deveria viver. Então você tem que fazer uma escolha. Por que tem irmãos feridos, tristes, chateados? Porque não flui na unção de Deus. A unção é a capacidade para você fazer o que você não sabe. Esses dias fui numa loja comprar algo para minha casa. Aí o cara começou a me olhar assim, devia ter talvez uns 60 anos, o vendedor. Ele falou assim: você é maçom? Eu falei:
que história, nunca ninguém me perguntou isso na minha vida. Porque ele viu meu anel de pastor. Eu falei, não, eu sou crente. Ah, qual é a graça, a sua graça? Eu falei, Ricardo. Ele falou, você é calvinista? Eu falei, que história que é essa? Que vendedor que é esse? E ele não deu, falou, você é da mocidade, lá dos adolescentes, dos jovens. Começou assim, me desprezar e tudo. Ele falou, você vai pagar como? Eu falei, vou pagar à vista. O que é isso, hein? Eu sabia que isso era diferente, hein? E aí ele começou a puxar uns papos de Bíblia, de versículo e tudo. E eu falei o seguinte, eu não sou maçom não, eu sou pastor. Eu sabia que tinha uma coisa por trás, tinha uma luz diferente. Mas tem outra coisa para falar para você. Eu sou palestrante, dou palestra para empresários, eu sou escritor, sou pastor de uma igreja de 2.000 membros, tenho 2 filhos. Eu sabia que até arrepiei aqui, eu sabia que tinha um Golias que você derrubou na sua vida, rapaz. Porque não é possível. E eu disse para ele, falei, sabe, todas as vezes que você olhar para alguém e você perceber que a força, a habilidade, a inteligência foi suficiente para que ele pudesse alcançar, isso não é glória de Deus. Agora, como você olhou para mim e percebeu que eu era um jovem, sem experiência, sem bagagem, sabe por que você está assustado? Sabe por que você está assustado? Porque você nunca imaginou que uma pessoa com essa aparência aqui poderia ter o que eu tenho e ser o que eu sou. Ele ficou assim, um estado muito em choque. Ele falou, varão, o que é isso, meu Deus do céu? Tem unção de Josué em você, não é possível. E eu vou dizer para você, não tente viver a vida cristã sem a unção de Deus, porque você vai se frustrar. E você não vai conseguir liderar, você não consegue permanecer casado, você não consegue criar os seus filhos, você não consegue empreender, você não consegue fazer nada. Você precisa entender que a coisa mais importante na sua vida é a unção de Deus. E a unção de Deus, ela é simplesmente inexplicável. E eu decidi abraçar essa forma de viver que Deus definiu. Você não vai achar na Bíblia nenhuma história natural. Você não vai achar. Não vai achar. Você pega a vida de Gideão, você pega a vida do profeta Elias, você pega a vida de Esther, aí você fala, não tem nenhuma história para você falar, essa história aqui é uma história natural. E você é crente. Eu vou dizer, essa é a vida cristã, é uma vida sobrenatural. Mas vai ter muita guerra nessa vida. E você vai ter que se posicionar. O diabo pode levar cliente seu. O diabo pode tentar destruir o seu casamento. O diabo pode tentar acabar com o seu ministério. O diabo pode tentar fazer muita coisa. E essa é a função dele. Ele é treinado, o diabo é treinado, o diabo é capacitado, o diabo ele é formado para matar, roubar e destruir a sua vida. Mas também Deus treinou você, capacitou você, para que você possa destruir as obras do diabo e andar debaixo do poder de Deus. Sabe como que Deus tirou o povo do Egito? Não foi com inteligência, foi com mão forte. Eu falei para o vendedor, você é tão inteligente, biblicamente falando. Ele falou, mas eu sou uma pessoa frustrada. Eu conheço tudo sobre Deus, mas nunca experimentei o sobrenatural de Deus. Por isso estou aqui fazendo o que eu faço na idade que eu tenho. Eu falei assim, irmão, para você ter ideia, eu conversando com você, eu percebo que você conhece mais do que eu. Mas o que você conhece não serviu para nada. A letra, ela mata. O espírito, ele vivifica. E você precisa entender o que é andar na unção de Deus. Uma vez um morador de rua me pediu ajuda, entrou no prédio da igreja, lá no bairro do Limão. O cara conhecia a Bíblia inteira, conhecia tudo, era um teólogo. Ele disse assim, a teologia e o conhecimento me levou para o fundo do poço. Porque eu percebia que eu conhecia, mas isso não se revertia em construção e em bênção. Eu comecei a acabar com a minha vida. E eu vou dizer para você, é melhor você conhecer pouco e você andar na unção de Deus, do que você conhecer muito e não andar na unção de Deus. Davi conhecia muito menos que Saul. Saul era um homem treinado para a guerra. Saul era um homem instruído. Saul era um homem forte, bonito. Mas simplesmente tudo que ele tinha, ele era. Não tinha mais unção de Deus. Davi era um jovem, ruivo, segundo os teólogos, filhos de um adultério. Foi lá e matou um gigante. Não foi ele, foi a unção que ele carregava. Eu vou dizer, você carrega a unção de Deus. E você precisa tomar uma decisão de viver de acordo
aquilo que Deus fala ao seu respeito. O médico disse, essa criança vai nascer com 1 quilo, mas Deus disse outra coisa. Mas eu enfrentei uma guerra. Talvez você não queira se ver com guerra, com dificuldade, com lutas na sua vida. Não tem como você matar um gigante se você não entrar para uma guerra. Mas quando você entra para uma guerra com medo e com receio, você vai perder. Agora, quando você entra para a guerra sabendo quem você é nele, você pode ter certeza que você não vai perder a guerra. Se você está assim triste, chateado, meio fragilizado por dentro, é porque falta unção do Espírito Santo na sua vida. Diga aleluia. Pode projetar aqui Ezequiel 37. Quando eu me tornei pastor, eu recebi uma profecia que eu ia liderar muitas pessoas que ficariam ricas, milionárias e seriam muito influentes. Eu peguei um grupo de pessoas que o mais próximo recebia 3 salários mínimos. Os anos se passaram. Como irmãos prosperaram, cresceram. Somos mais de 300 empreendedores aqui nessa igreja, entre jovens, adolescentes e adultos. Nós temos advogados, nós temos dentistas, nós temos empreendedores, nós temos tudo que você imagina dentro dessa igreja. Sabe por quê? Não tem a ver com uma idade, tem a ver com aquilo que Deus falou. Você precisa se posicionar naquilo que Deus diz. Se Deus diz que você é próspero, acabou. Não conversa mais com o diabo. Sua conversa não é com o diabo, é com quem falou que vai acontecer. A sua conversa com o diabo é só para você repreender ele. Falar, sai agora em nome de Jesus. Por que você vai dar ouvido para o mentiroso? Eu não consegui entender por que alguém dá ouvido para o mentiroso. Você ouviria um mentiroso? Por que você ouve o diabo? Tem gente que é mais íntimo do diabo do que de Deus. Só dá para fazer um ninho na cabeça de quem é aberto para ouvir o que o diabo diz. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Que Deus ruim é esse, hein? Deus pega um profeta e coloca ele no meio de um vale de ossos. Que luta, hein? Alguém já passou por crises na vida? Poxa, Deus me colocou no meio desses irmãos, dessas células, são pessoas carnais. Deus me colocou numa situação difícil no meu casamento. Será? Eu vou dizer uma coisa, tem muitas coisas que você vai passar na sua vida, que o próprio Deus vai permitir. Sabe por quê? Para que você possa aprender a viver no sobrenatural. Aprende rápido. Diga, irmão, aprende rápido, por favor. O sofrimento vai ser menor. E você vai ver fruto. Eu e minha esposa, nós conhecemos uma advogada que tem 1,50 m. Ela fala, Deus, eu só aceito pegar os casos que é impossível de alguém ganhar. Porque esses casos eu vou ter que buscar Deus, jejuar, e ela não perde nenhuma causa. Nunca perdeu nenhuma causa. A mulher tem 1,50 m, cheia do espírito, arretada, e ela não aceita pegar nenhum caso que dá para ganhar pela habilidade humana. Ela rejeita. Ela só pega os casos que não tem como ganhar. Nunca perdeu uma causa. Diga para o seu irmão, simplesmente sobrenatural. Diga para o seu irmão, você é alguém natural ou sobrenatural? Aleluia. E me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Não estava seco os ossos, estava sequíssimo. E Deus fez Ezequiel andar sobre o vale. Eu vou dizer uma coisa, andar tem a ver com você ver o que está acontecendo, é você perceber. Você vai perceber a dificuldade da sua família, a dificuldade da célula, a dificuldade final. Não estou doente. Não, você está doente sim. Você está doente. E você tem que orar segundo o que estão falando, mas segundo o que Deus diz sobre o que estão falando. Não despreze uma realidade, ela existe. Tem uma crise econômica, querido. Tem crise econômica, tem crise política, tem crise moral. Crise é um fato. E ande, olha de frente para o capeta. Estou te vendo, hein? Ó. Você tem que conhecer o seu inimigo. Eu jogava bola, sempre me considerei um bom jogador de futebol. Aleluia. Mas nós tínhamos 7 dias para estudar o nosso adversário. Nós tínhamos melhores jogadores que eles ficavam na reserva, não porque eles não eram bons jogadores, porque para enfrentar aquele tipo de adversário tinha que ter um outro tipo de dom. Você precisa aprender a estudar o seu adversário. Eu vou dizer, Ezequiel estava andando, os problemas, as dificuldades, percebendo. Eu vim aqui para essa lapa aqui, eu vi muita coisa, tenho visto muita coisa, mas eu tenho visto a mão do poder de Deus se manifestando dia após dia nesse lugar. Eu não desprezo os gigantes desse lugar,
mas eu também sei o Deus que eu sirvo, que é mais poderoso. Eu vou dizer, estavam sequíssimos. A conta bancária está sequíssima, o casamento está sequíssimo, o empreendimento está sequíssimo. Não despreza, vai olhando o tamanho do gigante. E quando você vê que ele é muito grande, eu vou dizer, o seu Deus é muito maior. Aleluia. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Deus te pergunta, e o seu casamento? Só Jesus na causa. E essa célula aí vai multiplicar. Ai, Jesus amado. E essa empresa aí vai avançar. Oh, aleluia, só Deus sabe. Jeová da glória. E a sua família, oh, o sangue de Jesus tem poder. Deus fez uma pergunta, Ezequiel, você enxergou? A coisa está feia. Mas te pergunto, o que você está enxergando? Não é pecado você não enxergar como Deus enxerga. O pecado é você aceitar ficar do jeito que você está. Porque Deus deu uma direção. Deus percebeu que Ezequiel, ele que estava seco. Ele foi para um vale de ossos secos, mas era ele que estava seco. E sabe, quando você começa a liderar uma célula, se você foi um alcoólatra, se prepare para muitos alcoólatras na sua célula. Porque você tem a dor da compaixão e você pode ajudar essas pessoas. Se você teve lutas no seu casamento terríveis, se prepare. Deus vai enviar pessoas assim. Ai, Jesus amado. Se você era muito depressivo, se prepare. Deus sempre vai mandar pessoas para você, que você tem algo para você oferecer para elas. Deus sempre me conecta com pessoas que tiveram as dificuldades que eu tive no começo do meu ministério. Eu consigo ter compaixão dessas pessoas. Por quê? Porque eu passei por isso. E olha que interessante. Respondi, Senhor Deus, Tu sabes que essa célula está difícil. Oh Deus, Tu sabes. Deus não se comove com a sua necessidade. Se o coração de Deus se movesse pela sua necessidade, só tinha rico na igreja. Se Deus se movesse pelas suas crises emocionais, não tinha gente debilitada emocionalmente. O que mexe o coração de Deus é a sua fé, não são as suas lágrimas. Ele foi sincero, Senhor, Tu sabes, o negócio está feio. Disse-me ele, profetiza a esses ossos. Não é qualquer profecia não. Desde que gosta, profetiza o quê? Não, estou mandando fogo para quê? Não sei se é capeta, Ele ora, expulsa o Satanás. Ele não sabe, ele é fogo, aleluia. Eu vou dizer para você, você precisa aprender a profetizar na direção certa. Desde que começa a orar, repreende o demônio, repreende o Satanás, agradece, louva, não sei o que. Depois, não sei se o diabo estava aqui. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Casamento, ouve a palavra do Senhor. Célula, ouve a palavra do Senhor. Davi, ouve a palavra do Senhor. Igreja Videira da Lapa, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Vou parar por aqui, meu tempo já acabou. Presta atenção, Deus te deu autoridade e você precisa profetizar. Caso você não consiga andar no sobrenatural, enquanto você não profetizar, as coisas não mudam. O vale de ossos estava muito seco. E eu quero te fazer uma pergunta: o que está seco ao seu redor? O que está seco? Um dia eu com a minha esposa, a gente começou a orar lá em casa e colocamos um louvor, começamos a dançar na presença de Deus e oramos, profetizamos, chamamos a existência. Fazia tempo que nós não fazíamos isso em casal. Eu vi como foi precioso, como ficou mais deleitoso o casamento, porque nós começamos a falei, amor, você profetiza sobre minha vida. Ela falava, você quer que eu ore pelo que na sua vida? Ela fala e eu oro e eu profetizo. E ela fala, amor, você quer que eu ore pelo quê? E ore e profetize. Não existe oração mais poderosa do que o seu cônjuge, do que um pai e uma mãe. É mais poderosa do que um pastor. E você precisa entender e reconhecer: existe vale secos na sua vida. Aprenda a profetizar. Diga aleluia.
Davi, enquanto ele levava o queijo para os irmãos, ele fala que ele olhou para Golias, ele nem foi até o final da missão que deram para ele. Ele deixou o queijo, pega aí, e já foi resolver o problema. Por quê? Ele era alguém cheio do Espírito. Ele era alguém que carregava a autoridade. Diga para o seu irmão, profetiza. O que você precisa? Vamos ficar de pé. Meu Deus, já passou do horário. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de sossego. Não existe nenhum vale de ossos secos que Deus não possa formar um exército. Pai, eu quero declarar a unção da ressurreição nessa noite. Oh Deus, eu quero colocar cada casamento, cada família, cada vida financeira, o ministério dos meus irmãos, e eu quero declarar a unção da ressurreição. Eu profetizo, vale de ossos secos, volte a respirar. Eu declaro um tempo do sobrenatural de Deus. Eu declaro prosperidade, eu declaro multiplicação, eu declaro cura, cura, cura nesses dias, ó Deus. Se põe alegria, não há
coloque a mão no seu coração. Pai, eu declaro a ressurreição do Senhor na vida dos meus irmãos nessa noite. Eu declaro todo o vale de ossos secos seja revertido, Deus, no manancial de águas vivas. Eu quero profetizar sobre a vida dos meus irmãos, que o Senhor coloque eles, ó Deus, numa posição no reino espiritual, que eles possam aprender a andar no sobrenatural, porque essa é a vida de um crente vencedor, andar no sobrenatural, em nome de Jesus. Aleluia. Talvez você hoje entrou aqui pela primeira vez, ou talvez você estava afastado dos caminhos de Deus. Eu gostaria que você repetisse uma oração comigo. Pai, nessa noite, eu abro o meu coração e o meu entendimento para receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Aleluia. 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 Eu não tenho tempo de chamar os irmãos para vir aqui à frente, mas você que fez essa oração pela primeira vez, que o Senhor te abençoe. Seja bem-vindo a essa grande família. Deus abençoe.